Só, rapaziada, assiste temporada com vocês. Seguinte, nós vamos ver aqui. Por favor, assista isso antes da sua próxima prova, é sério. Bom, eu tô trazendo alguns vídeos motivacionais aí pro canal e eu nem sei o porquê isso, então bora lá ver. 3, 2, 1, play! Para sua próxima prova. Você se esforçou pra caramba e sacrificou muito do seu tempo para ter os resultados que você queria alcançar, mas quando chega o dia da prova, você trava. Sua mente dá tela preta e você luta pra lembrar até o básico. Engraçado, né? Você ficou até de madrugada estudando pra não lembrar nem das coisas simples. Nessa hora, o desespero bate. E você começa a se perguntar se o precioso tempo que você dedicou para essa prova foi em vão. Seu cérebro fica frustrado, porque mais do que ninguém sabe como foi difícil lutar contra o TikTok te chamando. Para ver um cara acordando 3h30 da manhã, com um esparadrapo na boca e passando casca de banana no rosto. A verdade é que gabaritar suas provas não tem que ser tão difícil como você pensa. Sendo sincero, eu acho que estudar um pouquinho e depois dormir é muito melhor do que ficar horas estudando. E sendo sincero, tu absorve muito mais. Depois tu estuda um pouco, dorme, depois tenta refazer muita coisa. Então é muito melhor estudar assim, pelo menos na minha opinião. Precisa ser mais simples, mais fácil e, dependendo do ponto de vista, até divertido. Mas tá tranquilo, eu vou compartilhar com você nesse vídeo o gabarito de como ir bem nas suas provas sem precisar lidar com a sensação ruim que o estresse por estudar demais traz. E no final, vou te mostrar um hackzinho para estudar melhor usando o ChatGPT. De verdade, essa parte tá insana, porque eu demorei muito para aprender isso que eu vou passar. Mas agora eu vou direto ao ponto para não tomar mais seu tempo. As três coisas que você precisa fazer para tirar notas altas são: primeiro, você tá fazendo demais. Provavelmente você conhece alguém. Cara, eu acho que fazer demais é o que desgasta a mente da pessoa, sabe? Acaba piorando a situação, ou fazer muita coisa acaba tiltando seu cérebro. Que quase não estuda, talvez seja mais burro que você, porém ainda assim consegue ter melhores resultados. Isso não é porque ele é um gênio ou consegue adivinhar o que vai cair na prova, é porque a maneira que você tem estudado está errada. Eu não me importo se você estuda por 10 horas seguidas, nada disso vale alguma coisa se você não conseguir absorver as informações. Se você estuda por 10 longas horas, mas só consegue absorver 10% das informações, é o mesmo que estudar por 2 horas e absorver 50% delas. Exatamente. É matemática básica. Aonde eu tô querendo chegar com isso? Pare de estudar como um nerd, comece a estudar como uma arma acadêmica mirando aonde importa. Porém, para conseguir mirar onde importa, primeiro precisamos aprender a mirar. Um dos maiores problemas que eu enfrento quando quero estudar ou quando quero aprender algo novo é conseguir focar. Parece que tudo me chama, o Instagram fica mais interessante e até... Cara, uma coisa que eu faço é você tirar um tempo e fazer, tipo assim, se você não quer estudar meia hora hoje, faz 15 minutos, pelo menos metade do tempo, para pelo menos sentir que você fez alguma coisa, tentar realmente se esforçar, ou deixar pelo menos o celular desligado quando você vai fazer alguma coisa, sabe? Pelo menos estudar. Olhar um pernilongo voando parece mais legal que encarar alguns minutinhos de estudo. Esse momento é um tanto quanto curioso, porque ao mesmo tempo que estamos matando nosso tempo vendo a incrível viagem de um pernilongo de um armário para o outro, nossa mente fica ruminando, pensando que devíamos estar estudando naquele exato momento. Exatamente. Ironicamente, você não está estudando porque está pensando que deveria estar estudando. Mas a maior lição que eu aprendi nesse ano foi que quando se trata de nosso tempo, devemos parar de nos preocupar com os resultados que não podemos controlar e, em vez disso, focar nas contribuições que podemos fazer. Exatamente. A maioria dos estudantes que caem nesses pensamentos estão pensando em tirar uma nota boa na prova a qualquer custo. Aí é que tá. Isso faz você querer estudar 10 horas por dia, ler 13 mil livros e fazer 3 simulados do ITA em um final de semana. Mas tudo que você consegue fazer é ficar com a mente bagunçada, pensando na prova enquanto come um pote de sorvete e ver um vídeo de indiano fazendo comida em um óleo que tem mais idade que você. Sinceramente, Exatamente. eu também queria conseguir fazer tudo isso em uma semana e me manter focado. Mano, eu acho que pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso sem fazer o cérebro delas explodir. E olha, falando do cara que vai fazer o Enem esse ano e que tá pelo menos tentando estudar um pouco. Claro que eu tenho minhas ocupações, eu tenho meu canal aqui, eu tenho coisas para fazer que eu tenho que realmente fazer, mas eu não vou me matar de estudar meio que à toa, tá ligado? Por quê? Porque eu sei que vale mais a pena eu aprender um pouquinho cada dia do que eu me matar de estudar 10 horas
pra nada e não absorver nada. Conseguir estudar por 10 horas seguidas, queria conseguir ler vários livros e fazer vários simulados, mas eu sou humano, e se você também for, aprenda que a única coisa que controlamos é o tempo que dedicamos a uma tarefa. Tirar 10 na prova ou passar em medicina na federal não depende inteiramente de nós, mas uma coisa é certa, não vamos conseguir fazer nenhum nem outro se não estivermos no lugar certo e na hora certa. Seja na cama para dormir no horário certo, ou seja na sua mesa a hora que você for estudar. A real é que achamos que vamos diminuir as distrações fazendo mais, com mais frequência e com mais afinco. Mas o problema de verdade é que não estamos nos dando tempo nem para fazer o que falamos que vamos fazer. Para controlar o que entra e contribuir melhor nesse tempo, você precisa cronometrar o tempo que você estuda focado. E sem fazer loucuras, hein? Não precisa separar 10 horas de estudo, porque já vimos que isso diminui sua capacidade de absorção de informações relevantes e de quebra. Cara, eu estudo pouquíssimo, mas eu tento sempre absorver muito. Por quê? Mano, não adianta você estudar por 1, 2, 3 horas para depois não absorver nada. Eu sempre tento, cada vez que eu vou aqui, ó, eu estou estudando. Isso daqui é o meu tempo eu estudando, tentando aprender alguma coisa, tá ligado? É meio que isso pra mim. Ainda te tira do foco. Apenas apareça quando você diz que vai. Parece simples, mas você sabe que esse é um dos maiores problemas. Você nem sempre pode controlar o tempo que gasta, mas pode controlar quanto tempo dedica a uma tarefa, simplesmente estando lá. Entenda que as entradas são muito mais importantes que os resultados. Estudar no tempo que você disse que ia e não ficar martelando a cabeça com pensamentos de coisas que você não consegue controlar é um dos passos mais importantes para focar. A verdade é que você precisa se tornar um fazedor, aquela pessoa que executa independente da tarefa ser difícil ou não. Quando você começa a agir assim, os resultados aparecem de forma muito mais natural. Por isso, se você quer aprender algo novo e lucrativo, comece fazendo por você na jornada Full Stack da Hashtag, um evento de 4 dias, onde ao longo de 4 aulas vamos desenvolver um projeto de ponta a ponta, literalmente uma réplica do Spotify, usando as tecnologias mais valorizadas do mundo da programação, como JavaScript, React, HTML, CSS, Node, Vite, banco de dados e muito mais. Isso tudo independente do seu conhecimento atual, porque vai ser tudo bem passo a passo, linha a linha de código. Então, mesmo que você nunca tenha programado na vida, você vai conseguir acompanhar e criar o projeto completo para dominar essas tecnologias do desenvolvimento web e poder entrar em vagas de programação ou se destacar como desenvolvedor na empresa onde você já trabalha. Além de que, você vai sair do evento com um projeto completo no seu portfólio. O melhor é que isso tudo ainda é com material para praticar e vai ter certificado de participação. Se você quer dominar um dos conhecimentos mais valorizados do mercado, comece agindo, participando da jornada Full Stack da Hashtag, que vai acontecer entre os dias 5 a 8 de maio. Qualquer pessoa pode participar, você, seu amigo, sua mãe, porque não precisa de nenhum conhecimento prévio, só precisa garantir uma vaga no site oficial, acessando o link na descrição ou escaneando o QR Code que está agora na sua tela. Mesmo aprendendo a não se destruir estudando muito e sabendo como focar durante seu tempo de estudo, os 3 erros que a maioria dos alunos ainda cometem são: gastar muito tempo em consumo, não em digestão. Consumo nada mais é que ler livros, ver vídeos, palestras e tentar absorver as informações disso, enquanto a digestão significa realmente entender essas informações. Exatamente. Como fazer simulados antigos, responder questões práticas e tentar ensinar aos outros o que você sabe. Você quer priorizar a digestão ao invés do consumo. A maioria dos estudantes pensa que estão sendo muito produtivos assistindo a vídeos no 2x, lendo 30 páginas de livros por dia. Relaxe. Se você não... Mano, eu acho que é muito melhor relaxar do que qualquer outra coisa. Uma coisa que eu comecei a fazer para começar a melhorar a minha leitura e ter mais repertório, ler quadrinhos. Mano, você ler uma coisa que você gosta é muito melhor para você tentar ter um repertório maior, principalmente quem está estudando para o Enem, é claro. Você ter um repertório maior para poder ter mais alguma coisa para relaxar e tal. Mano, é muito melhor do que você pegar um livro que você não gosta e você não vai absorver nada disso. Digerir e realmente entender o que você está consumindo, o tempo que você gasta é a mesma coisa que comprar uma Ferrari sem saber dirigir. Exatamente. Não vai servir para nada. Agora, o segundo erro que os estudantes cometem é tentar lembrar de cada pequeno detalhe de um livro ou de uma palestra. Eles acham que precisa lembrar de 100% das coisas que leem, então entram em pânico e começam a forçar todas as informações dentro da sua cabeça. Preste atenção, se você está tentando tirar uma nota alta na sua prova, não se trata de quantos detalhes ou quantas definições
definições você se lembra, mas sim de quantas perguntas você consegue prever que vão cair na prova e, claro, de quantas perguntas você vai conseguir resolver. Então não tem... Mano, sempre tente resolver. Eu aprendi isso agora há pouco tempo, então eu não vou nem me fingir de intelectual. Mas que uma pessoa falou no vídeo é que tente responder o que você sabe fazer e depois priorize as difíceis. Sabe? É muito mais fácil. Te lembrar de tudo, foque em entender o tópico. Outro erro cometido por estudantes, que de longe é o mais comum, é o de estudar muito pouco antes da prova. Aqui eu tô falando de estudar na noite anterior. Cara, era uma coisa que eu fazia, mas depois que eu me toquei que eu sabia mais nas aulas do que fora dela, juro, eu acho que abriu meus olhos totalmente. Depois eu comecei a fazer um negócio de consumir e depois tentar fazer na prática. Isso eu acho que me ajudou bastante. Pelo menos agora, há pouco tempo. Ou alguns minutinhos antes. Sem estratégias de estudo, você apenas vai tentar ler o máximo de anotações que tem, vai tentar decorar o máximo de conceitos, tudo isso de uma vez. Olha, se isso funciona para você, ótimo, mas se você quer ir bem nas provas sem todo o estresse, se você quer estudar de forma realmente eficaz, onde você pode relaxar e se divertir ao mesmo tempo, você precisa de uma estratégia melhor. Então, deixe-me apresentar a pirâmide de aprendizado. A pirâmide de aprendizado é uma abordagem baseada na ciência para estudar de forma eficaz. Se você olhar o gráfico, vai ver que os métodos menos eficazes são assistir às palestras e a leitura, exatamente onde o nível médio de digestão são super baixas. Agora, na parte de baixo, os métodos mais eficientes são aprender fazendo e ensinando outras pessoas. Essa pirâmide nos mostra claramente que nem todos os métodos de ensino funcionam igual. Ou seja, se você passar 6 horas só lendo ou vendo uma palestra, será menos eficaz do que se você passar 1 hora fazendo ou ensinando. Isso é apenas matemática. Agora você deve estar pensando, como eu vou ensinar alguém ou como eu vou estudar praticando e fazendo as coisas? De fato, temos várias técnicas que, aliás, eu já passei em outros vídeos aqui do canal. E talvez você já esteja farto de ver. Mas resumindo, sempre tente entender o assunto e criar perguntas sobre ele. Quando você conseguir respondê-las apenas com seu conhecimento e sem trapaças, você pode usar essas mesmas perguntas quando for ensinar alguém. Quando eu falo de ensinar, você não precisa organizar uma super aula como se você fosse um professor formado de física quântica, e sim ensinar algum amigo enquanto estudam, ou até simular isso ensinando você mesmo no espelho. Quando eu aprendo algo novo, eu ensino minha mãe, minha namorada, alguns amigos e etc. Toda vez que eu faço isso, parece que eu domino um assunto muito mais fácil. Na verdade, não só parece, como é comprovado cientificamente. Mas calma, esse vídeo vai ser diferenciado e eu já falei isso no início, porque para finalizar, vou te mostrar o hack que eu comecei a usar para me divertir mais e também para ter certeza que estou dominando Eu só tô dançando porque é muito maneiro essa vibezinha, tá ligado? Quando a gente tá vendo o vídeo. o assunto. Se você quer saber também, vá ao ChatGPT e upe todas as suas anotações da matéria em questão, em PDF ou em foto mesmo. Peça para ele fazer perguntas. Você pode até pedir para ele agir como um gênio asiático se quiser. Dessa forma, se você não estiver conseguindo formular perguntas para estudar de forma mais ativa, o ChatGPT vai fazer isso para você. Você vai aprender realmente fazendo e terá questões valiosas para usar como base de estudo, sem contar que vai economizar um tempão dessa forma. Eu acho que só esse prompt já valeu sua inscrição e seu like, né? Mas ainda não terminou. Lembra que eu disse que você pode ensinar amigos, familiares ou até você mesmo? Sim, esse é o mundo ideal, mas sei que muitas vezes é inviável, por incompatibilidade de horários, às vezes não dá pra... Mano, tipo assim, meu amigo me ensina bastante, ele deve estar fazendo isso comigo porque eu sou um tonto em alguns assuntos. Mas, cara, eu acho que eu aprendo muito mais, não conversando com os outros, mas eu acho que falando comigo mesmo. Falar consigo mesmo é muito mais maneiro que qualquer outra coisa, você se aprofunda em si mesmo, sabe? Encontrar com essas pessoas e isso é normal. Por isso eu quero te mostrar o método que pode facilmente substituir essa parte, que é o método Blurting. Esse método é basicamente pegar um pedaço de papel ou abrir o Google Docs e anotar tudo o que você lembra sobre aquele assunto sem olhar as suas anotações. É literalmente uma folha em branco, onde você vai escrevendo alguns tópicos ou as ideias que surgem. Tente anotar tudo que você se lembra e talvez até coloque alguns exemplos específicos. O método Blurting é extremamente eficaz, é quase como se você tivesse
estivesse ensinando outra pessoa, mas fazendo isso sozinho. Bom, essas são as coisas que eu faço quando quero estudar para alguma prova ou quero aprender algo específico. Coloquei informações aqui um pouco diferente das clássicas, que são até melhores que elas. Mas caso queira, dê uma olhada no meu outro vídeo sobre estudo, que aliás depois desse é o melhor já feito por mim. Se você achou que eu te ajudei de algum jeito, retribua no LivePix e ajude meu canal, porque isso faz toda a diferença. Vai lá no canal do cara. Mas se você não puder, só de estar aqui já tá ajudando muito, cara, sério. Senhor Martins aqui, até a próxima. Bom, pessoal, sendo muito sincero, é muito cansativo estudar, todo mundo sabe disso, mas acaba que é muito melhor você estudar aos poucos, fazendo as coisas sem pressa, porque dependendo do tempo que você tem entre a sua prova, você aprende mais digerindo as informações aos poucos e melhorando isso, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o like e tchau.